Fala pessoal, Michel Vênus aqui de novo com vocês. Obrigado aí pela presença, obrigado aí por estarem aqui comigo no canal para mais um vídeo, aproveitando, prestigiando o trabalho da gente aí, muito obrigado. Quero pedir para vocês compartilharem, comentarem, curtirem sempre que possível, sempre que quiserem. Estamos construindo o canal agora, então preciso da ajuda de vocês, preciso do feedback de vocês, ok? Interajam aí. Hoje a gente vai fazer a camisa do personagem, então agora a gente está partindo, né, pro costume design, pro figurino do personagem, então bora lá sem mais nem longas, ok? Vamos começar aqui. Beleza, então aqui a gente dá uma baixa opacidade aqui do corpo do personagem, aqui a gente vai começando fazendo a estrutura da camiseta, ok? Tá vendo, minha gente, como é bom você ter um corpo bem definido, bem desenhado para você colocar o figurino? Isso é excelente, cara, porque você tendo a base bem construída, você sabe exatamente onde você vai colocar cada dobra, cada vinco. Eu estou usando uma referência aqui, ok? Mas assim, não é o mesmo personagem, não é o mesmo corpo. Eu estou usando uma referência aqui de um cara forte, usando uma camiseta, uma camisa, mas é o que eu falo, assim, não é o mesmo personagem que eu tô fazendo aqui, o bodybuilder, é um outro. Mas como você, com o tempo, se você vai adquirindo essa noção quanto mais você fizer o figurino, quanto mais você conhecer o corpo, a anatomia, você consegue adaptar, né, a referência que você tem da roupa para esse personagem que a gente está fazendo aqui, mesmo que esse personagem não seja o mesmo da referência da roupa, ok? Então, e o corpo, né, de fisiculturista, assim, ele já é mais acentuado, ele já é mais shapeado, ele já tem mais, ele tem mais definição, ele tem uma forma mais privilegiada, se é que eu posso dizer assim, que um corpo normal, assim, entende? Ele já faz um desenho melhor na roupa, ele dá um caimento melhor na roupa. Então você tá vendo aqui que eu vou fazendo as coisas aqui, sempre de olho na musculatura, na forma, no shape do personagem. Tem coisas aqui que não tem na minha referência, eu mesmo estou colocando por conta própria, justamente porque o corpo do personagem exige isso, ok? Então aqui eu sei mais ou menos onde colocar as rugas, os vincos, ok? Nesse término do ombro pro braço, né, pro bíceps e pro tríceps. Então tudo isso, essa noção, meu Deus, como é que eu posso dizer, esses macetes, né, você vai adquirindo com o tempo, então é praticando. Então, quando eu faço a roupa no personagem, eu me sinto realmente como se estivesse vestindo uma pessoa, pessoal, tá? É isso que mais me fascina no meu trabalho, eu gosto disso, eu realmente viajo, assim, eu praticamente estou fazendo uma pessoa, entende? Eu trato os meus desenhos como pessoas reais, eu não trato simplesmente como um desenho, como uma ilustração, eu quero o máximo de realismo possível. Então aqui eu faço como tudo que eu faço, né? Eu faço um primeiro layout, depois eu faço o segundo layout, sempre vou definindo, sempre vou definindo cada vez melhor o traço. E assim, pessoal, muito importante, você tem que enxergar essa roupa como ela seria na real, como ela seria se ela fosse uma roupa de verdade, como ela seria costurada, que tipo de tecido essa roupa poderia ter, entendeu? Vocês vão ver que eu vou colocar uns adereços, umas listras nelas aqui, umas tiras na realidade, né? E aí vou colocar uma gola, tal, tudo. Eu visualizo já essa camisa
como se ela fosse real, entende? Embora algumas coisas, como eu falei dessas tiras na camisa, eu não achei uma camisa com referência exatamente da que eu tenho, mas eu tenho uma ideia pela minha experiência dos materiais que essa camisa poderia ser feita, poderia ser confeccionada se fosse na realidade. Então eu tendo essa ideia, eu conhecendo o tecido, eu conhecendo a textura do tecido, entende? Eu consigo imaginar melhor, eu consigo desenvolver melhor a minha ideia, sabe? Isso faz toda a diferença. Então não é simplesmente uma camisa, não é simplesmente o desenho de uma camisa. Eu simplesmente, eu estou fazendo ela como se eu enviasse para um alfaiate e falasse assim, faça essa camisa para mim, e falaria até o material, entendeu? Entende? Ó, ela seria de seda, essa gola seria de linho, aí essa gravata seria de tal material, essas tiras seriam de uma lã mais grossa, de uma linha mais grossa, toda feita entrelaçada, com essas cores e tarararará, e explicaria todos os detalhes para o alfaiate, entendeu? Eu tenho essa capacidade na minha mente de explicar, ok? Então é assim que você deve imaginar o seu figurino também, ok? Imagine como se fosse um figurino real, porque se você não tiver muito a noção do tecido, você vai ficar fazendo muita coisa que depois não vai ficar estranho, entendeu? Vai ficar muito fantasioso, ok? Então faça isso de maneira o mais realista possível. Imagine na sua mente isso o mais realista possível, ok? Tá vendo essas tiras aqui? Se eu tivesse que descrevê-la, eu saberia exatamente como descrevê-la para um alfaiate. Eu tenho material aqui comigo, não foto mesmo, material aqui comigo, material real, do qual eu poderia mostrar pro alfaiate, falava assim, ó, eu queria que você adaptasse para isso, isso e aquilo. Eu vejo essa camisa da maneira real como ela é, assim como os adereços, as pulseiras, o sapato, o tipo de cor, o tipo de tecido, não importa. E é isso que você tem que entender aqui, ok? Isso envolve pesquisa, isso envolve familiaridade com aquilo que você quer trabalhar, ok? Então, aqui você está vendo que eu faço essa tira, mas assim, sempre acompanhando o shape do personagem, sempre acompanhando o corpo do personagem, imaginando como é que essa tira funcionaria numa camisa de seda, que é o material do qual eu imagino que essa camisa é feita, ok? Se essas tiras vão para frente, para trás da gravata, entende? Imaginando uma abertura ali nessa alça que vai no ombro, nessa que eu estou mexendo agora, nessas tiras que vão no ombro, que é dali que vai sair o manto, dali que vai ter uma abertura para a capa dele. Então tudo isso você tem que imaginar, ok? Tudo isso você tem que ter na sua mente. Isso daí é a experiência que vai te dar. As referências, observando até sua própria roupa, entende? Os materiais de qual ela é feita, você vai entendendo. Por exemplo, aqui como é uma camisa de seda, ela tem bastante dobra, ela tem bastante vinco, diferente de um outro material. Lembra do lado masculino e feminino que eu falei para vocês? Então, aqui agora a gente vai fazer... Eu poderia ter colocado essa parte no adereço, tá, minha gente? Eu peço perdão por isso. Mas... Então eu vou construir o restante do adereço aqui na camisa. Eu acho que também eu teria que fazer aqui realmente direto na camisa, justamente porque tem um lugar correto para esses símbolos estarem presos na camisa. Então eu teria que fazer direto realmente na camisa, nas tiras, que é onde vai estar sustentado esse adereço, ok? Calma lá que eu vou usar esses símbolos de masculino e feminino, tá?
sempre usando referência, sempre usando aquilo que a internet pode me entregar para facilitar o meu trabalho. Então você tem que aproveitar tudo isso. Esse bebê aqui, ó, que eu fiz, eu já tinha desenhado ele. Gente, aqui é simplesmente eu peguei um desenho da internet e retracei por cima, ok? Nada de dificultoso. Eu simplesmente retracei em cima, igual eu fiz com Jesus ali, que a gente tem, eu fiz com esse bebezinho. Eu achei uma silhueta e fiz exatamente em cima, ok? E aqui eu tô colocando. Tô fazendo a composição, né? Tirando as medidas para ficar tudo igualzinho. Tá vendo? Eu falei para vocês que eu deveria ter feito junto com o crucifixo, mas você vê que tem um lugar apropriado para eles estarem. E eu tenho que fazer toda essa medida da maneira correta, né? Que fiquem compostas, que fiquem harmoniosas nessa tira. Tem que ser um tamanho que fique harmonioso, que faça uma boa composição. Então tinha que ser em cima das tiras mesmo, ok? Aqui eu vou fazer como se fosse um cordão umbilical. Isso aqui, minha gente, eu tô bolando da minha cabeça, ok? Isso aqui eu não tenho referência. Isso aqui eu tô bolando da minha cabeça. Essa joia, esse adereço. Então aqui é tudo da minha cabeça. Então eu vou fazendo, vou formando aqui, testando para ver se dá certo. Na realidade, minha gente, indiretamente isso daqui é um útero, né? É como se fosse um útero. É inspirado num útero. Ali no lugar dos ovários são os bebês, né? E ali no lugar do útero, do órgão genital feminino, você tem esse Jesus. Seria mais ou menos essa ideia. Ok? Acredito que deu certo, era mais ou menos isso que eu queria fazer, ter esse adereço aqui. E aí depois a gente vai colocar a capa aí. Vamos fazer a calça também, fiquem tranquilos. Ok? Bom, minha gente, acredito que seja isso. Beleza? Acabou, minha gente, é isso aí. Vocês viram que o cabelo do nosso amigo aqui ficou diferente, né? Porque segue naquela linha que eu falei lá quando eu tava fazendo o cabelo aqui com vocês. Eu fui testando vários cabelos, então ali eu coloquei daquela maneira, mas o processo criativo é assim, minha gente, é totalmente... ele é mutante. A gente vai mudando a ideia, até mesmo na fase final do cleanup, de passar o desenho a limpo, né, de limpar o desenho, a gente muda até a última hora, né? Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, curtam, comentem e compartilhem. Eu estou sendo muito enfático nisso, né? São os primeiros vídeos, tá bom? Depois vocês falam realmente se tá enjoando falando tudo isso, mas tem que ser assim, galera, para ajudar o canal a crescer, beleza? Então, deixem suas ideias, seu feedback, suas críticas, se tá bom, se tá compreensível, se não tá, beleza? Porque tem vídeo ainda pra caramba ainda aqui pra gente fazer, só desse projeto, pra vocês terem uma ideia. Beleza? Muito obrigado então, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau.